máquinas, Sarah, Kyle Reese diz. Computadores de defesa novos, potentes, ligados a tudo, confiados para cuidar de tudo. Dizem que eles ficaram espertos, eram um novo tipo de inteligência. Ela passou a ver as pessoas como ameaça e decidiu o nosso destino em uma fração de segundo. Extermínio. E Sarah pergunta, você viu essa guerra? Não, ele responde. Cresci depois dela, nas ruínas, faminto, fugindo dos caças assassinos, máquinas de patrulha montadas em fábricas automatizadas. A maioria de nós foi reunida e colocada em campos para um massacre mais ordenado. Ele então mostra uma numeração marcada no braço e explica. Isso foi queimado em mim a laser. Alguns de nós fomos mantidos vivos para trabalhar, carregando corpos. As unidades de destruição funcionavam noite e dia. Nós estávamos à beira da extinção. Mas um homem nos ensinou a lutar e a pular as cercas dos campos e transformar esses filhos da mãe em ferro velho. Ele mudou o jogo. Ele nos fez voltar a existir. O nome dele é Connor, John Connor. Seu filho, Sarah. Seu filho que está para nascer. E com esse diálogo entre Sarah Connor e Kyle Reese, eu te convido para o review de O Exterminador do Futuro. Lançado em 26 de outubro de 1984, O Exterminador do Futuro é daquelas raríssimas obras que nascem minúsculas, bem pequenas mesmo, mas com o poder de uma hecatombe nuclear, uma revolução das máquinas capaz de dizimar a humanidade. Um filme praticamente independente mesmo, de orçamento modestíssimo para os padrões que já vigiam lá naquela época, rodado em Los Angeles com pouco mais de 6 milhões de dólares, mas que se tornou um dos maiores marcos da ficção científica moderna. O James Cameron, ele era esse jovem diretor vindo do universo dos efeitos especiais, da escola Roger Corman, de se fazer cinema com um durex mastigado e um clipe de papel meio torto, já enferrujado. E ele transformou essa história, que poderia ter sido só mais um filme de ação B, em uma parábola sobre tecnologia, sobre destino, sobre fé. Tanto que a própria premissa de Terminator 1984 já se tornou hoje um arquétipo. Um ciborgue assassino, o Arnold Schwarzenegger, viaja do futuro para o passado para matar Sarah Connor, a Linda Hamilton. E essa mulher vai dar à luz ao líder da resistência humana. Um soldado, Kyle Reese, o Michael Biehn, ele é enviado para proteger essa mulher. E o James Cameron filmou tudo isso como se fosse um pesadelo urbano. Ruas sujas, molhadas, becos escuros, fumaça azulada e esse sentimento de paranoia constante. A história avança como se fosse uma perseguição sem fôlego, uma corrida contra o tempo, literalmente contra o tempo. Cada plano de sequência parece parte dessa engrenagem maior, um relógio narrativo que nunca para de girar. O que impressiona, revendo o filme hoje, é a economia e a precisão narrativa da história. O Cameron constrói o mundo de O Exterminador do Futuro com retalhos às vezes, manchetes de jornal, notícias de TV, vislumbres do futuro, o som metálico das máquinas de guerra. É um universo que se explica mais pelo clima do que pela exposição, embora haja assim diálogos expositivos como o Reese contando para Sarah como é que vai ser o futuro. São textos breves, muito bem introduzidos, declamados com urgência, com fôlego, no momento certo, para saciar a fome do espectador por explicações mínimas que sejam. E o espectador aprende, embarca no essencial, na marra, nesse filme. Junto com a Sarah, é a experiência compartilhada que faz o filme funcionar. O resultado é uma explosão. O longa arrecadou mais de 78 milhões de dólares no mundo todo. Lembre-se que custou apenas 6, pouco mais de 6, criança. E deu o start na carreira do James Cameron, consolidou a carreira do Arnold Schwarzenegger como protagonista de filmes de ação, embora ele nem fosse o herói da história aqui, muito pelo contrário. Consolidou os dois como nomes incontornáveis no cinema de gênero. O Exterminador do Futuro é uma história sobre destino, mas também sobre fé, como eu disse. Não a religiosa necessariamente, embora se apodere dela para contar a sua história.
e sim sobre fé na humanidade. O Cameron coloca a tecnologia como espelho do homem nesse primeiro momento. O T-800 é a extensão lógica da nossa obsessão por controle, por eficiência, obediência cega. O apocalipse aqui não vem de fora para dentro, mas nasce de dentro, daquilo que o homem constrói com as próprias mãos. É o pesadelo das máquinas assumindo o papel de criadores também, algozes, carcereiros, carrascos, enquanto os humanos, nós nos tornamos sobreviventes, fantasmas da própria civilização. O filme também é um romance de guerra disfarçado de ficção científica. No centro da destruição mora esse amor improvável, aquele entre a Sarah e o Reese, que carrega o embrião da esperança. Um amor que é, ao mesmo tempo, um paradoxo temporal e uma certeza do destino. Essa sacada do roteiro ainda é uma das mais fantásticas ideias mirabolantes da história da escrita criativa. A ideia de que a salvação depende de um elo humano, de um gesto de compaixão, é o contraponto poético mais perfeito ao niilismo do cenário. E se você acrescentar a isso o fato de que o Reese nem era nascido quando ele mesmo e a Sarah Connor conceberam o filho John, e que o John sabia desde sempre quando enviou o próprio pai para morrer. Criança, o resumo disso é que o James Cameron compreende nessa história toda que o futuro pode ser inevitável, mas a humanidade ainda é uma escolha. Vem comigo destacar 3 partes dessa história dentro de uma estrutura de narrativa. Vamos começar por aquele beat narrativo que nós chamamos de fun and games, diversão e jogos. Aquela parte das histórias em que a ação arranca os personagens do mundo comum deles e começa a fazer a história andar para nos mostrar do que é que o filme, do que é que a história trata. Vê só que essa parte da história, ela não está aqui para resolver nada da trama, mas para te deixar na ponta da cadeira, da poltrona do cinema, da sua sala. É aqui que a promessa do filme começa a se cumprir. O que é que o público veio ver? A caçada entre a máquina e o homem, na sua forma mais plena. É quando o T-800 persegue a Sarah pelas ruas, invade a boate Tecnoir e o enredo acelera nesse estado de sobrevivência constante. O Blake Snyder, o roteirista idealizador da estrutura de roteiro que nós conhecemos como beat sheet do livro Save the Cat, ele identifica esse trecho da história como sendo o coração da história, o coração do filme, o momento em que a ideia central começa a mostrar a sua força. E o James Cameron entende isso instintivamente. Cada perseguição, cada disparo de pistola, revólver, espingarda, metralhadora, cada fuga, isso tudo é mais do que ação. São variações, microvariações do mesmo conflito entre destino e livre-arbítrio. A Sarah ainda está incrédula. Ela é arrastada por essa narrativa que ela não compreende, enquanto o público já sabe que naquele labirinto de neon está nascendo algo muito maior que mera luta pela sobrevivência. Está nascendo toda uma mitologia. Outra parte da estrutura do roteiro, chamada Bad Guys Close In, os caras mal se aproximam, começa quando a relação entre a Sarah e o Reese se torna finalmente íntima e o filme se contrai um pouquinho antes do final. É a calmaria antes da tempestade, o instante em que o humano resiste ao inevitável, à morte, à perseguição. O amor dos dois se consuma e logo em seguida o T-800 invade o motel. A narrativa revela que o afeto dos dois não é refúgio, criança, mas destino. E logo depois vem o sacrifício do Reese, que é o passar de bastão que a jornada do herói descreve como o sacrifício do mentor. O momento em que o herói, a heroína nesse caso, se vê sozinha e precisa confiar em tudo que ela já aprendeu até ali, viu, evoluiu. É aqui que o filme transcende o gênero e nós somos jogados, coração na mão, para o finale, que condensa a nossa catarse. A Sarah enfrenta sozinha o T-800 numa fábrica cheia de barulhos metálicos, máquinas monstro, que, na alvorada da própria evolução, não sabem, não caçam, não são guiadas por nenhuma inteligência além da mão humana que aciona os botões de liga-desliga. É o batismo de ferro e sangue que completa a metamorfose da personagem. A mulher vulnerável do início da história se transforma nessa guerreira mãe do final. A humanidade recomeça não como vitória, mas como promessa.
Mas eu queria trazer aqui também aquela velha interpretação da história, aquela que entrega o Exterminador do Futuro como metáfora messiânica. É que debaixo dessa superfície de aço e fumaça, de perseguição desenfreada, o Exterminador do Futuro também é uma história de anunciação, de profecia. A Sarah Connor é uma Madonna do Apocalipse, uma mulher comum escolhida para gerar um Messias que vai salvar o mundo. Nesse contexto, Kyle Reese é o anjo mensageiro, o protetor e pai do Salvador. O paradoxo aqui é perfeito, criança. O John Connor é concebido por aquele que ele vai enviar do futuro. Pai, Filho e Espírito do tempo entrelaçados numa parábola sobre destino, livre-arbítrio. A cena do amor entre a Sarah e o Reese, num quarto de motel barato, carrega todo um peso quase sagrado. Não o milagre do nascimento na manjedoura, mas o sacrifício de quem já sabe que não vai ver o fruto da sua missão. Se o Reese é mesmo o soldado inteligente que a sua jornada própria na história nos apresenta, ele sabe também que não vai sobreviver, embora isso não seja dito, explicado, explicitado na história. E é claro que, nesse contexto todo, o T-800 é o anticristo dessa mitologia, todo o exército de soldados do Herodes caçando o menino que vai nascer quando a estrela cruzar o céu, quando a hecatombe nuclear iluminar o horizonte, quando o romper do tecido do tempo trouxer raios e destruição vindos do além do tempo. O T-800 é a carne sem alma, a paródia perversa da encarnação. Onde Jesus John Connor oferece redenção, a máquina oferece aniquilação, extermínio. Ele caminha entre os homens sem jamais entender o que é ser humano. E é perfeito que seja assim neste filme. Quando a Sarah, lá no final, se afasta no seu jipe pelo deserto, grávida, solitária, ela se transforma nessa figura bíblica, a nova Maria fugindo do massacre dos inocentes, levando consigo a esperança do mundo, da humanidade. O Exterminador do Futuro é, assim, uma narrativa reinventada, messiânica, um evangelho de metal e morte em que o amor e a fé nascem de dentro do horror. O que nos leva ao Arnold Schwarzenegger, que naquele momento redefiniu o conceito de vilão com seu T-800. Essa presença física, simbólica, uma montanha de músculos que age com a precisão de um relógio. A presença física desse cara foi tão impressionante que acabou, mesmo ele sendo um vilão, impactando no que o público queria ver num herói protagonista de filmes de ação. Ninguém conhecia esse cara, mas aquele nome impronunciável, cheio de consoantes, estampava o alto dos cartazes de cinema. Ele ainda estava rodando Conan o Bárbaro quando James Cameron conseguiu convencer esse cara a aceitar o papel. E teve que atrasar, inclusive, a produção de O Exterminador do Futuro para esperar pelo grandalhão austríaco. O Arnold nem fala muito e nem precisa. Cada movimento do personagem é calculado, cada olhar é ao mesmo tempo vazio e cruel, impactante e frio. O famoso I'll be back nasceu quase que de improviso e se tornou uma das frases mais icônicas do cinema. O papel consolidou a persona do Arnold, o homem-máquina, ao mesmo tempo fascinante e aterrador. Linda Hamilton é o coração do filme. A sua Sarah Connor passa de garçonete assustada a símbolo de resistência e essa transformação é absolutamente incrível. O Michael Biehn, como o Reese, entrega essa performance mais marcada pela urgência. A palavra é exatamente essa, criança, urgência. Ele é o soldado quebrado, o sobrevivente que carrega o peso do futuro inteiro. E esse trio de personagens funciona como uma engrenagem dramática perfeita. Máquina, vítima, mensageiro. Embora tenha coadjuvantes, o filme nem prescinde deles. Eles estão ali para servir de carne no matadouro. Policiais morrendo numa contagem de corpos perfeita dentro da delegacia. Engraçado que entre esses coadjuvantes estava o Lance Henriksen, que era amigo do Cameron e tinha trabalhado com ele na tosqueira Piranha 2 Assassinas Voadoras. Um dia eu ainda faço um vídeo sobre esse filme. Quando o Cameron estava tentando convencer os executivos da Rendale Film Corporation, que é uma produtora independente com atuação tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, a apostar alguma grana nesse filme que ele estava tentando fazer, o Cameron pediu para o Lance Henriksen aparecer no escritório dos executivos da produtora vestido e atuando como o Exterminador. Era uma reunião de pitch do Cameron com os caras e o Lance Henriksen mete o pé na porta e entra fazendo pose e gestos de exterminador.
Sim, criança, eles conseguiram a grana, senão a gente não tava aqui contando essa história. Bem pouca grana, mas resolveu o problema. E o James Cameron dirigiu essa pequena obra-prima, pequena naquele instante, com precisão cirúrgica. Cada plano serve à tensão da história. Cada corte acelera o pulso da narrativa. A estética de O Exterminador do Futuro é resultado dessa visão, mas também da necessidade. É o Tech Noir, que também é o nome daquela boate em que o T-800 encontra a Sarah, a verdadeira Sarah, pela primeira vez. O Tech Noir é um estilo visual que é uma fusão entre o cinema de ação com fundo tecnológico futurista, mas também com filme noir, filme policial noir, com a cidade servindo também como personagem. As sombras de Los Angeles escondem também as limitações orçamentárias e revelam esse olhar de um diretor que já pensava grande, mesmo com pouca grana. O resultado é um filme que soa, mais uma vez essa palavra, urgente. Também cru, quase documental na perseguição incessante. Mesmo com poucos recursos, o Cameron cria uma atmosfera densa, opressiva, o som das máquinas, o brilho das luzes artificiais, o suor dos personagens, tudo isso compondo um retrato de um futuro que não existe ainda, mas que parece vivo, palpável a cada instante, mesmo nos nossos dias de 1984. Tudo isso construído para parecer inevitável e por isso mesmo muito assustador. A trilha sonora é de um sujeito chamado Brad Fiedel e é uma das mais reconhecíveis do cinema. Diz a verdade, criança, você ouve aquele bater de estacas da trilha sonora e você sabe de que filme a gente está falando. O tema principal, com essa batida metálica e essa melodia em tons menores, soa como se fosse o coração de uma máquina, frio, constante, ameaçador, uma marcha para exterminar você, os seus nervos. O Fiedel usou sintetizadores e sons mecânicos gravados de objetos reais para criar o timbre industrial do filme. O resultado é essa música que não é só um acompanhamento das cenas, ela é também o filme. E na outra ponta estão os efeitos especiais, datados hoje, eu entendo, reconheço, mas práticos e poderosíssimos dentro do conceito. Com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro e muita imaginação, o James Cameron e o Stan Winston criaram um dos monstros mais icônicos do cinema. O endoesqueleto do T-800, o olho mecânico, a transformação gradativa daquela coisa cheia de músculos, com aparência humana, numa massa de carne em putrefação, toda ferida. Tudo feito com animatrônicos, stop motion, com maquiagem prática, tudo filmado como se fosse um truque de cena inteligentíssimo. Planos rápidos, luzes duras, cortes secos, disfarçando as limitações técnicas. O resultado é tão eficaz que mesmo hoje os efeitos carregam o seu impacto. O T-800 fazendo um buraco na pele humana do seu braço ferido, arrancando a pele superficial até revelar o esqueleto de metal que ele faz mover com um alicate, abrindo e fechando a mão. É uma das imagens definitivas do cinema dos anos 80. Um triunfo do engenho sobre o orçamento. A ideia de O Exterminador do Futuro nasceu de um pesadelo, segundo James Cameron. Ele contou que estava na Europa durante o lançamento de Piranha 2, de novo esse filme, e ele sonhou com esse torso metálico se arrastando das chamas, com facas de cozinha nas mãos. Essa imagem ficou perseguindo o sujeito até se tornar o conceito central da história. Ele chegou a esboçar um roteiro de terror com essa ideia, afinal de contas ele trabalhava com Roger Corman, e esse era o caminho mais natural para a coisa. Mas o agente dele disse que a ideia não era legal e que ele tinha que se esforçar mais. Ele se esforçou mais nessa mesma ideia e dispensou o agente. Ele acabou se juntando com a Gale Anne Hurd, produtora do filme, para quem ele vendeu a ideia pela bagatela de $1, desde que ela garantisse que ele fosse o diretor do filme. A Gale Anne Hurd aparece também como coautora do filme, embora James Cameron jure que ela nunca escreveu uma linha da coisa toda, mas deu algumas ideias. O Cameron desenvolveu o roteiro pensando nas séries e nos filmes da década de 1950 e 60 de ficção científica. Ele aparou algumas arestas e partiu para a peregrinação por vários estúdios e enfrentou uma longa série de recusas até conseguir a distribuição pela Orion, que disse para ele que ele precisava ir buscar grana para produção em outra freguesia. Eles no máximo iam mandar o filme para salas de cinema.
E ele acabou conseguindo realmente o financiamento independente naquela outra produtora. Depois do sucesso veio a polêmica. O escritor Harlan Ellison, nascido das pulp magazines de ficção científica lá dos anos 1950, inclusive nós temos um conto desse cara publicado aqui na Científica Ficção número 4 da Tramatura, chamado A Casa da Moeda de Peter Merton, em que ele assina com o pseudônimo de Lee Archer, e é também uma história de ficção científica de viagem no tempo. Bom, o Harlan Ellison alegou que o filme se baseava em 2 episódios de A Quinta Dimensão escritos por ele. O caso terminou num acordo judicial e em um agradecimento ao Ellison nos créditos finais do filme. Embora o James Cameron tenha sempre negado qualquer possibilidade mínima de plágio. Seja como for, essa é uma controvérsia que não diminuiu em nada o impacto do filme. Boa parte de O Exterminador do Futuro foi filmada à noite e não por acaso. O Cameron e a equipe recorreram às madrugadas de Los Angeles para economizar no aluguel das locações e evitar também as licenças exigidas durante o dia. Era uma decisão de sobrevivência, criança, mas de estilo também. A escuridão escondia as imperfeições das filmagens, mas reforçava o clima no ar que definiu o filme. As ruas vazias, iluminadas por neon, faróis esparsos, ambientes semidesertos, nasceram da necessidade, mas acabaram se tornando assinatura estética. O Cameron filmava nesse ritmo de guerrilha, com equipe reduzida, pouquíssimas permissões e muita improvisação. Existem outras histórias que mostram esse mesmo espírito artesanal da produção. O diretor emprestou a própria voz a personagens secundários, por exemplo. Ele é o atendente do motel em que a Sarah e o Kyle chegam já perto do clímax do filme. Ele é só uma voz sem rosto depois do vidro, enquanto ela, a personagem, pede um quarto e o Kyle, brincando com o cachorro ali do lado, acrescenta que, bom, um quarto que tenha cozinha. Não necessariamente para cozinhar, mas isso ela não sabe e nem nós ainda. E o Cameron é também o homem que desmarca o encontro com a Sarah ao telefone logo no começo do filme. Quer mais biscoitos, criança? O Arnold Schwarzenegger treinou horas por dia para manejar as armas como se fosse uma máquina. E, segundo relatos, o Cameron manteve o modelo do endoesqueleto guardado no próprio apartamento dele, coberto por uma lona, para evitar os custos de armazenamento. É o retrato perfeito de um cinema feito à força de vontade, a toque de caixa, na correria da paixão pelo que está fazendo. Parece a gente aqui na Tramatura quando está tentando fechar as nossas edições na correria. A base da história: no futuro, as máquinas tomaram conta do mundo depois que uma IA decidiu que o homem era o grande problema do planeta. Essa IA, chamada de Skynet, tomou consciência própria e iniciou um ataque nuclear em larga escala. Mas nós, humanos, sobrevivemos pelos cantos, escombros, cidades devastadas, como ratos tentando confrontar um inimigo muito mais poderoso. Ocorre que John Connor se torna o líder da resistência humana e ele realmente está fazendo a diferença. Skynet então resolve enviar para o passado um robô exterminador, o T-800 do Arnold Schwarzenegger, para encontrar e matar a Sarah Connor, a mãe do John, antes de o John nascer. Mas a resistência descobre o plano e o John Connor, no futuro, manda o Kyle Reese no encalço do exterminador para impedir que a mãe seja assassinada e que a resistência humana seja liquidada antes mesmo de a humanidade sequer saber que precisa de uma resistência. Bom, o interessante é que a ideia original do James Cameron era com 2 exterminadores voltando para o passado. Um deles é o mesmo que o Arnold Schwarzenegger interpreta e o outro seria uma máquina de metal líquido quase impossível de ser detida, só que a gente não tinha tecnologia para isso em 1984 e o James mexeu no roteiro. Essa ideia hoje a gente sabe virou o segundo filme, O Dia do Juízo. O Exterminador do Futuro não é uma ideia simples, é uma obra que atravessa o tempo literal e simbolicamente. É uma ficção científica, terror, ação, mito condensados em um filme de 107 minutos. O Cameron filmou a guerra entre o homem e a máquina como se fosse uma tragédia sobre o destino. E a Sarah Connor, no fim de tudo, carrega o peso da esperança nas costas, como eu disse, seguindo para o deserto, que é ao mesmo tempo o fim e o começo, nesse interlúdio em que uma tempestade está se aproximando.
A graça e o susto é perceber como essa ficção científica lá de 1984 parece mais atual hoje do que nunca foi. O medo que o Exterminador do Futuro despertava no público era o medo do que não se pode compreender, o medo do desconhecido. E é o mesmo que nós sentimos hoje diante das inteligências artificiais que começam a se infiltrar em todos os aspectos da vida moderna. Skynet é a metáfora perfeita desse terror que também é ancestral, uma criação humana que se torna autônoma demais, que pensa mais rápido do que nós podemos acompanhar e que por isso mesmo passa a ser imprevisível. Um Frankenstein de Mary Shelley com super velocidade de raciocínio? Não sei se essa palavra pode ser usada. O pavor não vem de uma rebelião literal das máquinas, mas da nossa incapacidade de entender o que elas já estão fazendo, decidindo, transformando, enquanto nós achamos que ainda estamos no controle. É o mesmo medo do escuro, só que o escuro agora é digital. E é por isso que o Exterminador do Futuro continua tão inquietante. Ele não fala apenas sobre tecnologia, mas sobre o abismo que existe entre o que nós criamos e o que nós compreendemos da nossa criação. As pessoas hoje temem que a inteligência artificial ultrapasse os limites éticos, crie realidades falsas, tire empregos, manipule emoções. E o Cameron, sem saber, já filmava tudo isso há mais de 40 anos. Ele entendia que o horror do futuro não está nas máquinas em si, mas no momento em que elas se tornam um espelho do nosso descuido, refletindo de volta tudo que nós preferimos não enxergar. O medo do desconhecido nunca foi tão literal. E talvez seja por isso que, no fundo, o Exterminador do Futuro ainda pareça uma profecia. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre The Terminator 1984, antes de a gente fechar esse vídeo aqui. Eu assisti esse filme no cinema, carregado pela minha tia Vili, quando eu tinha uns 12 anos de idade. Eu lembro de ter saído maravilhado da sala de cinema, com os paradoxos e com a ação do filme também. Era daquelas histórias que me faziam querer desesperadamente aprender aquele ofício, o de também saber criar histórias fantásticas. Durante muito tempo, esse filme foi o meu top 1 na lista de melhores filmes de todos os tempos. E eu queria muito dividir isso com você. E por fim, te convidar a conhecer um pouco dos trabalhos da editora Tramatura. Aqui embaixo dos vídeos do canal a gente tem incluído algumas das nossas edições com links da nossa loja online. É um convite para você clicar aqui embaixo e descobrir um pouco dos mundos fantásticos que nós editamos, com histórias pulp, com os meus livros também, com clássicos da literatura nacional. Você sabia, por exemplo, que o Machado de Assis também escreveu histórias de terror? Por outro lado, eu acho que a série Científica Ficção, por exemplo, que traz contos de revistas pulp de ficção científica lá do começo do século XX, é a cara desse vídeo aqui. Que tal você dar uma espiadinha e apostar nesse mundo sci-fi que a gente edita? É uma maneira de você nos ajudar também com o seu apoio e a gente manter o canal trazendo sempre várias ideias novas, várias histórias, filmes, livros. E, claro, não esquece de deixar aqui embaixo seu joinha, compartilhar com seus amigos e a gente se vê logo logo.